Muito bem. Então, sejamos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome, para darmos continuidade, Senhor Jesus, ao estudo do Evangelho que nos trouxeste há 2000 anos. Ajuda-nos a melhor compreendermos, a fim de melhor exercitarmos as Tuas lições em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, no dia de hoje especialmente, a todos os pais deste mundo, aqueles que abraçaram a tarefa da paternidade, tão fundamental para a harmonia dos nossos corações. Abençoa todos os que ainda se encontram encarnados, os que já retornaram à pátria espiritual, que recebam todas as Tuas bênçãos de amor e de luz, Senhor. Abençoa também todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial aqueles que neste momento se encontrem em sofrimento onde quer que estejam, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre, graças a Deus. Bem, nós estamos no Sermão da Montanha. Esse sermão vai render, não é? E nós vamos, com certeza absoluta, nos enriquecer cada vez mais, não é? Porque é de uma riqueza ímpar. Estamos aqui no versículo do capítulo 5. Vamos hoje começar pelo versículo 19. Estamos começando um novo subitem do Sermão do Monte. Dessa vez, Jesus fala sobre a lei, a justiça e o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mas, especificamente nessa passagem, ele usa o termo reino dos céus. Mas vamos falar sobre isso depois. Vejamos então, apenas para completarmos, vamos ler os 2 versículos que já estudamos, para então passarmos para o 19. O 17 começa assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém, ou seja, em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. No versículo 19, Jesus nos diz: Quem, portanto, tudo tem que passar, e tudo tem que passar da forma como está predito. Existe a melhor forma. E existe a nossa forma, que às vezes não combina com a melhor forma. O ideal é que a nossa forma combine sempre com a melhor forma. E se isso não se dá, essa paridade não acontece, se só acontece 90%, 80%, 70% e assim vai, nós vamos ter, vamos dizer assim, o mérito pelo tanto que conseguimos, mas também estaremos responsáveis pelo tanto que não conseguimos, correto? E é sobre isso que Jesus vai nos falar agora. Vejamos. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, olha, ele está dizendo que não veio destruir a lei, correto? A lei que havia até então era quê? Os 10 mandamentos. Essa era a lei e os profetas. E ele está dizendo que ele não veio destruir. Pelo contrário, ele veio cumprir. Veio cumprir e dar responsabilidade. O
tom da responsabilidade para aqueles que têm como tarefa divulgar as leis de Deus. Divulgar e dar testemunho dela, certo? Porque não é como com os nossos filhos. Não adianta nós passarmos os valores, mas agirmos diferente dos valores que nós estamos passando para eles. Ou seja, de boca vale, mas não na prática. Ou então, só parte do que eu falo é que realmente eu faço valer no meu testemunho. Parte não. Então eu estarei parte comprometido na minha ação de ensinar os meus filhos. Assim também, grave é a responsabilidade daquele que fala sobre Deus, que fala sobre as leis de Deus, que esclarece o outro. Vejamos, há 2000 anos atrás, não tinha internet, não tinha disseminação do conhecimento como há hoje. Há 2000 anos atrás, tanto que os estudiosos da lei, da Torá, eram raros, né? Isso exigia uma profundidade e uma grande intelectualidade. Então as pessoas iam ouvir os que sabiam da lei falar sobre a lei. E falavam bem? Falavam bem. Mas o problema não é falar bem. O problema é ser um dignatário ou ser um representante dessa lei, a ponto de não só falar sobre ela, mas testemunhá-la em sua vida. Quando isso não acontece, nós temos o que Jesus, por muitas vezes, confrontou os fariseus, os doutores da lei, chamando-os de quê? Hipócritas, não é? Hipócritas. Aquele que fala, mas que não faz em absoluto do que fala. Então, ele não se vale disso. Ele não tira proveito para si mesmo no sentido moral. Ele tira proveito, muitas vezes, no sentido material. Ele recebe as oferendas no templo, ele se veste de púrpura, ele recebe todas as deferências sociais, ele é da mais alta casta, mas moralmente ele não se vale em absoluto daquela tarefa. Por quê? Porque ele fala da lei, mas não cumpre a lei. Então Jesus vai falar de 3 tipos de pessoa diante da lei. Vejamos o que Jesus vai dizer. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, ou seja, ensinar errado, correto? Viola um mínimo mandamento. Não interessa que passou 9 muito bem. Aquele mínimo, aquele iota, ele passou mal, ele ensinou errado. Sobre aquilo, ele será responsável, gravemente responsável, porque nós estamos falando de algo que liberta o ser humano, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem não é um outro homem. O que liberta o homem é a verdade da lei. Ora, se ensina essa lei de forma errada, você induz o outro, que naquela época não tinha condições de recorrer à fonte, não é? Não tinha condição de recorrer à fonte. Ele aprendia de forma oral, só quem sabia escrever eram os eruditos. O povo não sabia. O povo ia lá para ouvir quem sabia. Se fossem induzidos ao erro,
que fosse na mínima coisa, aquele já seria responsabilizado pela mínima coisa que induziu ao erro. Não precisava ser tudo. A mínima coisa já gera uma responsabilidade, não é assim com o nosso livre-arbítrio? É assim, claro que é. Mas no que tange as questões de Deus, é uma gravidade muito maior. Por isso é que a maternidade e a paternidade, aproveitar que hoje é Dia dos Pais, né? A maternidade e a paternidade, as suas tarefas são tão graves, porque da mesma forma Deus confia a filhos seus, outros filhos seus, para serem colocados, muitas vezes, desviados no bom caminho. Isso é trazer filhos para o redil do pastor, né? Trazer as ovelhas para o rebanho, trazer os valores para esses espíritos. A tarefa da maternidade e da paternidade é grave e é tida, está lá no Livro dos Espíritos, como missão. Não é só uma tarefa, não é uma prova, não é só uma expiação, se for o caso. Ela é missão. E a providência vê na questão da maternidade e da paternidade esta missão. Por quê? É muito grave. Somos todos filhos de Deus. E essa tarefa, tida como missão pelos espíritos da maternidade e da paternidade, é uma aposta. Palavra não muito bem colocada. É um investimento, né, de alta monta da espiritualidade para ajudar os espíritos imaturos a estarem mais de perto orientados a estar no caminho do bem, porque nós imaturamente podemos ir facilmente com uma criança, se distrai e quando vê vai correndo atrás da borboleta e está lá perdido no meio do mato. Cadê papai? Cadê mamãe? Ah, foi correndo atrás da borboleta. Então é assim, a gente se distrai, trocamos o certo pelo duvidoso, trocamos o seguro pelo excitante e a maternidade e a paternidade está assim, vai crescer e vai escolher o que quiser, mas os valores foram colocados lá. E não é exigido que os pais respondam pelos filhos na fase adulta, mas será cobrado a eles se eles passaram os valores na fase de infância, de juventude que deveria ser passado. Então não é apenas, e a gente pensa assim, mas eu não falo sobre as leis de Deus. Nós falamos todo dia. Toda vez que nós estamos no caminho do bem, falamos sobre o bem proceder, nós estamos falando sobre as leis de Deus, não estamos? É o bem. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens de forma equivocada, será chamado mínimo no reino dos céus. Muito bem. Ele foi lá, pegou a tarefa, mas teve coisas que ele mandou mal. Vai ser chamado mínimo. Mas vai estar no reino dos céus? Quem está com a câmera ligada, vai estar no reino dos céus? Ana Vanessa, Silvana, Thelminha. Vai estar no reino dos céus. Diz o texto que sim, ele estará lá no reino dos céus. Vejamos. Se ele vai ser chamado de mínimo no reino dos céus, é porque ele está lá para ser chamado de mínimo. Certo? Então, vamos ver. Botamos aqui no quadro. Reino dos céus. Existe o reino dos céus, existe também o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, a gente sabe disso, não é? Que bonitinho. Está dizendo que atualizou a Avast. O que eu posso fazer agora? Não é hora de tratarmos deste assunto. Deixa eu fechar aqui. Ora.
Vocês estão vendo alguma coisa na tela? Vocês? Não, né? Só eu, que bom. Então não vai aparecer na gravação. Muito bem. O reino de Deus está dentro de nós, não está? O reino de Deus está dentro de nós. É o estado de plenitude. É aquele estado para o qual estamos caminhando. Estamos construindo em nós o reino de Deus. De vez em quando até passamos alguns segundos nele já, assim, rapidamente, ou sobrevoamos. Olha lá, o reino de Deus. Ai, que bom. Estou trabalhando a sua construção. Às vezes ainda não temos pista de pouso, mas já conseguimos sobrevoar em nós o reino de Deus e localizá-lo. Está ali o reino de Deus, está lá. Esse é o reino de Deus. O reino dos céus é a pátria espiritual. Jesus, quando vai falar sobre o julgamento, está lá fora da caridade, não há salvação, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Novo Testamento está em Mateus, aqui no nosso Mateus, no capítulo 25. A gente está no 5, lá no 25. Jesus vai falar sobre a vida eterna. O reino dos céus, ele equivale a essa vida eterna. Então ele diz, quando ele diz assim, ele separa no dia do juízo, né, no dia do julgamento, bodes das ovelhas, da esquerda, da direita, e aí ele diz, olha, vocês ovelhas, vocês me alimentaram, vocês me vestiram, lembram dessa parte? Aí eles perguntam, mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando vocês fizeram aos pequeninos, fizeram a mim. E vocês que não fizeram, não me vestiram, não me visitaram, vocês vão para o fogo purificador. Mas quando foi, Senhor, que não fizemos isso a ti? Toda vez que não fizestes a um desses pequeninos, não fizestes a mim. E aí ele conclui a parábola dizendo, então, estes, os bodes, irão para o suplício eterno e os justos, aqueles que fizeram o bem, para a vida eterna. Então, da mesma forma aqui, aqueles que estão bem, reino dos céus, vida eterna. Vida eterna é diferente de vida imortal, ok? Vida eterna é diferente de vida imortal. Nós somos imortais, ok? Não morremos. Esse corpinho aqui vai ser devolvido à natureza, mas o nosso corpo espiritual, perispírito, que veste o nosso espírito, nós não morremos. Estamos aí, imortais. No entanto, aqueles que estão ainda na morte do erro, porque sombra, morte, Jesus utiliza algumas palavras que se representam. Então, vida, luz, vida tem a ver com luz, treva tem a ver com morte. Nós somos imortais, mas ter vida eterna é estarmos no caminho da luz. Quando estamos no caminho da sombra, quando ainda utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, estamos no caminho do erro, estamos mortos. Jesus não fala isso? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como assim, Senhor, os mortos? Como é que um morto pode enterrar um morto? Que morto é esse? São aqueles que estão ainda afastados das leis de Deus, da luz, da verdade. Então, luz é o bem, é vida, é verdade. Sombra, treva, erro, morte. Então, todos esses são, de um lado, similares no entendimento e do outro também, né? O que se refere à luz e o que se refere à sombra, à vida, à morte, a erro e à verdade.
Voltando de novo. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar aos homens será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, sentiram? Ensinar o que é correto e praticar o que é correto. Esse será chamado grande. Este será chamado grande no reino dos céus. Mas tem o terceiro. Por isso vos digo que se a vossa justiça... O que é justo? Justo é que se eu falo sobre a verdade, eu haja de acordo com a verdade. Isso é justo, não é? Isso é justo. Mas se essa nossa justiça não exceder, e é isso que ele vai dizer, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque os escribas e fariseus não faziam o que pregavam. Isso de uma forma extremamente ampla. Daí Jesus chamá-los de hipócritas. Eles falavam, eles diziam do jeito que eles queriam e deturpavam a verdade. E não seguiam a verdade que sabia ser a lei, porque eles podiam passar a mentira e viver de acordo com a mentira. Mas eles sabiam que estavam sendo mentirosos, não era um equívoco. Havia uma intenção ali. Um pouco o caso mesmo com a lei. Eles eram praticamente os donos daquela situação religiosa. Tem pessoas que acreditam nisso, né? Que são os donos da igreja, que são os donos do templo, que são os donos da casa espírita, sei lá, né? Que se dissociam de quem de direito. E isso é muito grave, né? Muito grave. Então, vejamos. No reino dos céus, que é essa vida eterna, que é essa espiritualidade superior. Vamos lembrar aqui da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone Pereira, médium espírita, que reencarnou como Ivone em 1900 e desencarnou em 1984. Ela dizia que espiritualidade, na espiritualidade, quando ela se referia à espiritualidade, ela estava falando de um mundo espiritual mais elevado. Mundo espiritual inferior, Dona Ivone chamava de invisível. Tanto que ela tem um livro dela, fora recordações da mediunidade, que é Devassando o Invisível. Ela não colocou o título de Devassando a Espiritualidade. É Devassando o Invisível, que é exatamente essa parte inferior, vamos chamar assim, né? De umbral inferior, podemos chamar, do que chamamos, não é? Mundo espiritual. Isso é interessante, não é? Ela chama de invisível. Então, esse reino dos céus é essa espiritualidade. Esses locais do mundo espiritual onde nos sentimos o quê? Como lá em nosso lar. Nosso lar não são instâncias de luz, são? Não é uma instância de luz. Nosso lar está no umbral superior, sim, está no umbral. Lá, como são as relações lá em nosso lar? Harmonizadas, não são? Não tem ninguém batendo boca, se batendo, brigando, rolando no chão, lá em nosso lar. Então, são espíritos que estão ali muito bem
opostos, podemos dizer assim, né? Mesmo que sejamos, né, ainda, lembrando do Neves, o Neves, parece até que eu sou íntima dele, não sou, não sou. Ele se coloca assim, né, como Neves, era o nome dele, quer dizer, é o nome que André Luiz dá a esse espírito que está lá em, bom, não sei se é libertação ou se é entre a terra e o céu, que é aquele caso, vocês vão me ajudar, o caso daquela senhora que está morrendo de câncer e o marido está tendo um caso com a cuidadora da esposa, vocês lembram? Priscila, me salva aí, qual é o livro? É libertação ou entre a terra e o céu? Não é nenhum dos dois, qual é? Pode falar. Eu cortei. Peraí. Pode falar? Não, pode falar. Missionários, Cristina. Missionários da Luz? Missionários de luz, que ela está com câncer e ele está tendo caso com a moça que cuida dela. Não, amor, sexo e destino. Sexo e destino. Perfeito. Obrigada, Silvana. Por nada. Sexo e destino. Muito bem. Então, vejamos aqui. Bom, lá em Sexo e Destino a gente vê o Neves. 40 anos, trabalhador no bem, no mundo espiritual, né? Lugar como o nosso lar, que tá todo mundo, né? Amigo do amigo, né? Todo mundo bacana, todo mundo se esforçando. Aí o Neves chega para ajudar na desencarnação da filha. Estava com câncer, né? Ia desencarnar. E dá de cara com o genro sentado na cama, de um lado da cama, a cuidadora do outro lado da cama, e eles com as mãos dadas nas costas da filha dele. Toda aquela 40 anos de serviço, nosso lar, maravilha, se atracou com o genro. O genro sentiu aquele mal-estar, claro, o genro está encarnado. Um desencarnado se atraca com o encarnado, uma coisa bizarra de se ver, né? Imaginemos. E aí é que ele aparta dos espíritos para fazer ele soltar do encarnado. Ele ficou indignado. Como meu genro pode fazer isso com a minha filha que está, né, desencarnando, fazer isso com ela? Então nós estamos nas instâncias melhores, vamos dizer assim, estamos buscando fazer o melhor, mas temos lá as nossas limitações, não é? Estamos buscando, olha, esforço. O Neves deve ter ficado se sentindo péssimo depois, né? Nossa, eu estava indo tão bem, como foi que eu me atraquei com o meu gênero? Depois, porque a pessoa é um momento, é um impulso, aquilo que chega e pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com o nosso Neves. Então, vejamos. O reino dos céus é lá um lugar bacana da espiritualidade. Nesse lugar bacana da espiritualidade, nós vamos ter grandes e mínimos. O que é isso, grande e mínimo? Quando ele fala de grande, chamado grande e chamado mínimo, ora, ninguém fica se chamando lá na espiritualidade, fica? Você fez pouco, hein? Você é mínimo. Porque isso seria julgar o outro, não seria? Já estaríamos indo, assim, frontalmente contra uma questão muito importante, que é não julgar para não ser julgado. Então, como assim vai ser chamado de mínimo, de máximo? Não vai ser chamado. Simplesmente é. Quem tem luz, tem luz. Quem não tem, não tem. Não é isso? Isso vai depender de algo que se chama o quê? Vibração. Vibração. Vibração é o quê? Frequência. Frequência. Cada um de nós vibra numa determinada frequência. Quanto melhor um ser humano é,
mais alta vai sendo a sua frequência e a sua vibração vai subindo, a tal ponto que num determinado momento dessa vibração mais alta, mais alta, mais alta, ela começa a gerar luz. Né? Daí Jesus falou: fazei brilhar a vossa luz. Isto é verdade, exatamente isso. Quanto menos se fez, mesmo em lugares melhores, lá, como nosso lar, nós temos, por exemplo, espíritos em nosso lar que não conseguem plasmar uma roupa que eles fiquem bem. Por quê? Porque às vezes ainda são mentes conturbadas, são mentes ainda que estão com algum problema, uma depressão, por exemplo. A pessoa é boa, mas entrou nessa, né, um problema mental de maior complexidade. E porque ela não está bem mentalmente, é a mente que mantém o quê? A aparência, não é? E seria uma grande falta de caridade os ministros de nosso lar, o governador de nosso lar, deixar alguém andar em andrajos pelas ruas de nosso lar, não seria? Uma falta de caridade? Porque a pessoa não consegue ter uma harmonia mental suficiente para estar limpo. Então, existe um lugar onde eles plasmam, né, roupas para as pessoas que não conseguem fazer por si só. Porque as pessoas falam assim: ai, mas roupa em nosso lar parece simples às vezes, mas se uma mente está conturbada, é muito difícil ela. Sabe quando a pessoa não está bem, não quer tomar banho, não quer levantar, né? Ela não se prende a determinadas impressões. Ela está meio largada dela. Então, ela vai ter o quê? Esse auxílio. Então, teremos a vibração dessa pessoa está boa? Não está boa, né? Aqui é diferente, ele está falando daqueles que tiveram por responsabilidade e não atuaram de acordo com a responsabilidade que tinha. Se houve, vamos dizer assim, uma ignorância e não foi de todo, ele até vai estar lá, mas ele vai estar de uma forma assim, não bem com ele mesmo, né? Vai rolar um remorso, né? Não precisava ter feito isso, a pessoa se arrepende, né? Eu podia ter feito melhor. E aí ela não vibra como aquele que chegou, fez, né? Mostrou exatamente como Jesus diz aqui, não é? Ó, praticou e ensinou exatamente de acordo com a lei. Bom, então esse lá é o grande. Por quê? Vibratoriamente ele está de acordo com o que ele fez. Nada é dado. Vem cá, o que você fez? Toma aí essa vibração para você. Envelope. Tem aqui um envelopinho para você da sua vibração. Pode levar. Não tem chip de melhorar a vibração. Não tem. A gente vai levar aqui, essas são as nossas obras. E elas vão estar em nós. Então, nós temos aqueles que não fizeram muito, mas, né, ainda fizeram, lá se arrependeram. Os outros que mandaram bem. E temos o outro grupo que Jesus nomina. Mas se a vossa justiça, ou seja, se o senso de proporção entre o que se fala e o que se faz, se eu sei o que é certo e eu não faço, isso não é justo. Isso não é correto. Mas isso não é correto para quem? Para mim. Em primeira instância, para mim. Porque quem vai se prejudicar sou eu. E se eu promover através dessa minha visão distorcida um problema para outras pessoas, também vai se somar a isso. Então eu vou ficar triste, né? Reconheço, fico triste, não só. Bom, no caso dos fariseus,
já fica mais complicado. Porque essa hipocrisia que Jesus fala, ela é algo assim muito elaborado, né? Porque Jesus, ele é contundente. O que Jesus diz? De modo nenhum. Não vai ser chamado de mínimo, o mínimo do mínimo, o menor dos mínimos. Não. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tipo assim, continua tentando, vamos para a próxima para ver se faz melhor, para melhorar essa vibração. Porque melhorar a vibração, a gente vai ter que fechar essa conta aqui, encarnados. A gente pode melhorar a vibração lá no mundo espiritual? Claro que pode. No momento que a gente ora, no momento que a gente se arrepende, no momento que a gente trabalha no bem, no mundo espiritual, nós estamos melhorando a vibração. Mas ainda não é de forma definitiva para com a nossa consciência. Nós não sentimos que finalizamos a questão. Abrimos um processo. Sabe como? Abrimos um processo. O processo na justiça é assim: houve um problema, uma calúnia, uma batida de automóvel, qualquer coisa que saiu do prumo da correção, do que é certo, e aí abre-se um processo. Esse processo é aberto para que a justiça seja aplicada e volte-se de novo ao estado de correção com aquele que feriu a justiça. Então, da mesma forma, quando nós percebemos que erramos no mundo espiritual, ótimo, importante, importantíssimo, abrimos um processo. Nós, vamos dizer assim, nós nos assenhoreamos da autonomia sobre o nosso caso. Não, eu estou arrependido, eu quero resolver essa questão. Como eu resolvo essa questão? Eu começo me arrependendo. Depois do meu arrependimento, eu sou preparado pelos amigos espirituais para as provas que eu vou enfrentar para concluir o processo aqui na reencarnação. Então, tudo é feito de uma forma que eu tenha condições de enfrentar as consequências dos meus erros e ser bem-sucedido e me sentir quite comigo mesmo. Concluiu, fechou, estou bem. Sigo adiante. Quando eu faço isso, todo esse processo, muitas vezes, não começa aqui. Às vezes pode começar aqui, a pessoa já fica arrependida por aqui mesmo. Às vezes não tem tempo, se arrepende no final da vida. E se eu tivesse mais tempo, eu poderia corrigir o que eu fiz. Ok, melhor ainda, já entra na espiritualidade arrependido. Já poupa-se um caminho. Por isso que a eutanásia é contraindicada pela espiritualidade. Porque cada minuto, se o espírito está ali encarnado ainda, se as equipes espirituais não promoveram a desencarnação daquele desencarnante, algum motivo tem. Mas por que fulano não morre? Porque às vezes ele precisa de tempo para ver se ele se arrepende. Se ele se arrepende nos últimos minutos, que seja, e ele chega e fala: Senhor, perdão, perdão. Ele já entra numa outra vibração no mundo espiritual depois da desencarnação. Então é muito valioso que a gente deixe a equipe espiritual resolver quando é que se conclui o processo de desencarnação de quem está indo embora. Porque da mesma forma, a gente não entra numa sala de parto, tira o médico do caminho e fala assim: deixa eu tirar essa criança aí. A gente não faz isso, faz? As equipes espirituais são os parteiros da desencarnação, do espírito que está desencarnando. Então está lá, eles estão promovendo aquele parto, né? Aquele retorno
né? Desligamento daqueles laços, como acontece o desligamento do cordão umbilical, né? Tirar a criança do útero da mãe. Ninguém chega em... peraí, está demorando muito. Ninguém que esteja com boas intenções, né? Infelizmente, nós temos aí um montão de pessoas que ainda promovem o aborto, né? E não dão essa oportunidade. Mas isso aí é outro assunto, nada a ver com o que a gente está falando. Então, bom, os fariseus e os doutores da lei, eles conhecem a lei muito bem, em profundidade. Jesus os conhece, acho que assim, tipo, nome, CPF, pai, mãe, conhece tudo, toda a história de cada um deles. Vejamos, não eram tantos. E Jesus nos conhece a todos desse mundo. Ai, mas como é que ele tem memória para isso tudo? Gente, é um espírito puro. Não adianta a gente tentar entender como é que funciona a cabeça de um espírito puro, porque, não dá, não dá. Chico Xavier, que, está distante de ser um espírito puro, levava balas nos bolsos e dava balas para as crianças. Cada bala que ele tirava, ele dizia o nome da criança. Fulaninho, como vai mamãe? Cicraninho, como tá não sei o quê. E é interessante que as pessoas dizem que aquelas balas não acabavam. Enquanto tinha criança, ele tirava a bala do bolso. Era o milagre da multiplicação das balas. Ele ia lá e lá vai bala para a criança. E Chico, né? Chico, maravilhoso, amo de paixão, mas muito distante de Jesus, né? Imagina Jesus, né? Bom, escribas e fariseus de modo nenhum entrarei no reino dos céus, porque Jesus já tinha chamado eles de hipócritas, mentirosos, ou seja, não eram merecedores da função que desempenhavam, nem junto ao povo, nem junto a Deus. Então, todos aqueles que usam mal, quantos na história de todas as religiões? Claro, somos espíritos imperfeitos. E uma coisa que espírito imperfeito não sabe lidar é poder. Não é? É poder. E, infelizmente, usar o nome de Deus para muitas pessoas, isso constitui para aquele ser que ele tem poder. Está falando em nome de Deus, tem poder. Então Deus fala através dele, os anjos falam os santos, falam os espíritos, fala poder. Quantas pessoas acreditam que uma pessoa só por ser médium é uma pessoa especial? Está lá no livro dos médiuns que mediunidade é neutra. Vai acontecer na vida de qualquer um, independente do grau de moralidade. Mas muitas pessoas desconhecedoras desse fato encaram muitos médiuns como pessoas especiais, pessoas que estão no nível, o que, claro que os médiuns sérios não vão se valer disso, não é? Mas nós sabemos que no mundo não existe uma classe que seja toda séria, existe? Nem médicos, nem advogados, nem juízes, nem professor, nem ninguém. E o religioso não vai ser diferente, né? Então, ficou. Tudo bem? Eu botei para gravar de novo? Botei, né? Não, eu só desliguei, foi o microfone. Mexi na gravação. Muito bem. E aí terminamos a lei, a justiça e o reino. Ficou, então, o versículo 19, quem, portanto, violar um desses mandamentos mínimos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Os escribas não eram doutores da lei, eles eram os escribas, eles escreviam. Os fariseus, eles eram aqueles que conheciam as leis e tomavam conta para ver se as pessoas estavam fazendo segundo a lei. Só que eles se importavam muito mais com as leis mosaicas do que com as leis de Deus. Então, nas leis mosaicas, nós vamos ter fatores importantes, como, por exemplo, as oferendas. Né? Então, isso, de uma certa forma, tocava de especial, né? E envolvia mais poder ali para eles. E foram exatamente... Aí tinha, né, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes. Sacerdote é só no templo de Jerusalém. Tá? Sacerdote só tinha no templo de Jerusalém. Nas sinagogas, nós vamos ver os saduceus, é isso? Se não me engano, são os saduceus. O que acontece? Os fariseus tinham uma ligação com os sacerdotes. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, quais foram os núcleos de religião que ficaram? As sinagogas. O templo foi destruído. Lembra que todo mundo privilegiava o templo, não é? Na Páscoa, todo mundo se mobilizava e ia para Jerusalém. Então, os homens do templo tinham muito poder. Mas quando o templo foi destruído, os homens que tinham ligação com o templo perderam poder. E os homens que tinham ligação com as sinagogas das cidades passaram a ter o poder que antes não tinham. Mas a essa época que o templo de Jerusalém é destruído apenas no ano 70, né? Então Jesus está aqui e vai desencarnar com 33 anos, então isso vai ser bem depois da desencarnação dele, que é tramada pelos homens do templo, que viam em Jesus uma ameaça ao seu poderio. Ele aí está começando a ensinar o quê? Ele estava falando da lei. E se todo mundo começar a ver a lei como ele está falando, daqui a pouco ninguém mais vai querer escutar a gente. Bom, na próxima parte, que começa no versículo 21, né, e vai... É uma parte grande. Por quê? Porque agora Jesus ele vai fechar o capítulo 5. Ele vai até o versículo 48. É do 21 ao 48. Jesus vai trazer 6 contrastes na interpretação da lei. Então, ele vai falar a lei dos antigos. Isso é importante. Ele não vai corrigir a lei de Deus. Ele vai corrigir a lei dos antigos, como, por exemplo, no primeiro. Ouviste que foi dito aos antigos. Aí ele começa dizendo a lei de Deus, não matarás. Ok? Se ficasse só por aí, não teria problema. Não matarás é não matarás. Mas tem mais coisa. E aí é dos antigos. Ó. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão está sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio. Vejamos que Jesus começa a falar de várias instâncias da justiça. Julgamento, sinédrio. E o que é raca? Eu estou só dando um spoiler, porque a gente não vai ver isso hoje. Aí ele vai falar sobre o Geena, que é esse Geena, que ele vai dizer assim, e quem disser louco estará sujeito ao Geena do fogo. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferenda sobre o altar
e ali te lembrardes do teu irmão, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Pergunto, dá para estudar evangelho lendo e passando adiante? Porque só isso aqui, tipo assim, parou. Vamos ver o quê? Devagarinho. Na próxima semana. Vamos fazer a nossa prece final. Então, hoje nós ficamos com o versículo 19 e 20. Vamos fazer a nossa prece. E aí, depois vamos ligar os microfones para a gente ver se tem alguma dúvida. Mas eu vou terminar a gravação antes. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Fortalece-nos em nossos dias, em nossos receios, em nossas fragilidades. Ajuda-nos durante a noite, Senhor, que possamos conversar com o nosso anjo guardião, com os amigos da espiritualidade, que nos cuidam, Senhor, desde antes de aqui chegarmos. Que as tuas bênçãos nos iluminem durante a semana, Senhor, e estejam conosco onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vamos terminar. Parar.